Nessa aula você vai aprender o que é a forma fatorada de uma equação no segundo grau e como que essa fórmula pode ser útil na resolução de exercícios. Então vamos lá? Muito bem. Então aqui nós temos a equação do segundo grau escrita na forma geral, que você já conhece. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E a forma fatorada, que vai ser equivalente a essa, é a seguinte. A vezes x menos x1 vezes x menos x2, tudo isso igual a zero, onde o x1 e o x2 são as duas soluções da minha equação no segundo grau. E quando eu digo que ambas as formas são equivalentes, quer dizer que você pode pegar uma equação que está escrita na forma geral e reescrevê-la na forma fatorada, que não muda absolutamente nada. Agora, com esse monte de letra, fica meio confuso de entender o que é essa forma fatorada. Então vamos ver um exercício para tentar entender um pouco melhor que forma que é essa. Então nós temos o seguinte exercício: simplifique a expressão, onde a expressão nada mais é que uma fração, em que o numerador é uma expressão do segundo grau e o denominador do primeiro grau. Porém, essa fração escrita da maneira em que está, eu não posso simplificar. Por quê? Porque eu tenho uma soma no numerador e no denominador. Então eu não posso cortar termos em cima e embaixo enquanto eu tiver uma soma. Para poder simplificar, cortar os termos iguais, eu preciso ter uma multiplicação. Então eu vou ter que reescrever esse numerador aqui como uma multiplicação. E como que você vai fazer isso? Bom, nós vamos utilizar essa forma fatorada, porque você concorda que esse numerador está escrito na forma geral, é uma expressão escrita nessa forma aqui, ax ao quadrado mais bx mais c? Então nós vamos reescrever como sendo a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então vamos lá. Caso eu tivesse uma equação do segundo grau em que eu tivesse 2x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a zero, ou seja, uma equação do segundo grau na forma geral igual a esse numerador aqui, e eu quisesse reescrevê-la na forma fatorada, como que eu faria? Bom, para escrever na forma fatorada, nós precisamos do x1 e do x2. Ou seja, para fatorar essa equação, nós vamos precisar encontrar as suas soluções primeiro. Então, para encontrar as soluções dessa equação aqui, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Nós temos que o delta na fórmula de Bhaskara é dado por b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, nesse caso, o nosso delta vai ser quanto? Bom, o b é o número que aparece multiplicando x. Nesse caso eu tenho 5x, então o meu b é 5. Então eu vou ter 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é o que aparece multiplicando o x ao quadrado, nesse caso 2, vezes o c, que é o termo independente que aparece sozinho, nesse caso o menos 3. Ou seja, o meu delta vai ser quanto? Bom, 5 ao quadrado é 25. E aqui eu vou ter menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 3 vai dar mais 24, porque eu vou ter menos vezes menos, dá mais. Ou seja, o meu delta é 25 mais 24, que é 49. Ok? Agora que nós encontramos o delta, nós podemos jogá-lo na fórmula de Bhaskara, que diz que a nossa incógnita, o nosso x, vai ser dado por menos b mais ou menos a raiz do delta, tudo isso dividido por 2a. Ou seja, o x vai ser menos o b, que é 5, mais ou menos raiz do delta, que nós acabamos de calcular, é 49, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que nós encontramos antes, é 2. Ou seja, o x nessa equação vai ser menos 5 mais ou menos raiz de 49 é 7. E tudo isso dividido por 2 vezes 2, que é 4.
E agora que nós chegamos nessa parte, nós vamos dividir em dois casos, para encontrar as duas soluções. O primeiro caso, quando x for menos 5, mais 7 sobre 4. E o segundo caso, quando x for menos 5, menos 7 sobre 4. Nesse primeiro caso, eu tenho menos 5 mais 7 dá mais 2 sobre 4. Ou seja, a minha solução é 2 quartos ou meio. E nesse segundo caso, eu tenho menos 5 menos 7, menos 12. Tudo isso aqui dividido por 4. Ou seja, a segunda solução vai ser menos 12 quartos, que simplificando dá menos 3. Ou seja, nós temos como soluções dessa equação o menos 3 e o meio. Ou seja, se nós quiséssemos reescrever essa equação aqui da forma fatorada, como que ficaria? Ficaria o seguinte: A, que nesse caso é 2, vezes x menos o x1. Quanto que é o x1? Meio. Vezes x menos o x2. Quanto que é o x2? Menos 3. Tudo isso igual a zero. Agora, x menos menos 3 é x mais 3. Então, eu posso reescrever de uma maneira mais simples, assim. 2, x menos meio, x mais 3, igual a zero. E essa, repare, é exatamente a mesma equação que eu tinha aqui. Aqui ela estava escrita na forma geral e agora está escrita na forma fatorada. Então, agora que nós conseguimos reescrevê-la na forma fatorada, nós vamos utilizar isso para resolver o exercício. Nós tínhamos a seguinte expressão: 2x² mais 5x menos 3, tudo isso dividido por x mais 3. E nós descobrimos que esse numerador aqui, nós podemos reescrevê-lo assim. Então, em cima dessa equação, você vai ficar com 2, x menos meio, x mais 3. E o numerador continua sendo o x mais 3. Agora que eu tenho essa fração escrita como uma multiplicação de fatores, eu posso cortar os termos que aparecem em cima e embaixo, ou seja, o x mais 3. Então, eu fico apenas com 2x menos meio. Ou, se você preferir, 2x menos 1, aplicando a propriedade distributiva. 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos meio, menos 1. Então, essa expressão aqui é o mesmo que 2x menos 1. E acabou o exercício. Muito bem, então agora que nós vimos o que é a forma fatorada da equação do segundo grau, eu vou apagar esse exercício e, para finalizar a aula, vou mostrar uma demonstração dessa forma, para que você entenda melhor por que a forma geral e a forma fatorada são equivalentes. Então, antes de começar a demonstração, nós vamos precisar lembrar de duas relações, que são da soma e do produto das soluções da equação do segundo grau. E que relações são essas? Bom, a relação da soma diz que x1 mais x2, ou seja, a soma das soluções de uma equação do segundo grau, nada mais é do que menos b sobre a. E a segunda relação do produto diz que o produto, a multiplicação das soluções x1 e x2 de uma equação do segundo grau, são dadas por c sobre a. E você vai ver como que nós vamos utilizar essas duas relações agora na demonstração. Para começar a demonstração, nós vamos escrever a equação do segundo grau na forma fatorada. A, x menos x1, x menos x2, tudo isso igual a zero. E o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a propriedade distributiva, o método do chuveirinho, multiplicando todo mundo que está nesse fator por todo mundo desse fator aqui. Fazendo isso, com o que nós ficamos? Bom, nós não vamos mexer no a ainda. Nós vamos multiplicar esses dois fatores. O x a gente vai multiplicar pelo x e pelo menos x2. X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos x2 vai dar menos
x vezes x2. E agora, nós também vamos multiplicar o menos x1 por ambos os termos. Menos x1 vezes x vai dar menos x vezes x1, certo? E menos x1 vezes menos x2 vai dar mais x1 vezes x2. E tudo isso aqui vai ser igual a zero. E agora o que nós vamos fazer? Bom, perceba que nesses dois termos do meio aparece o menos x, aqui e aqui. Então nós vamos colocar esse menos x em evidência. Como que fica então? Fica a vezes x ao quadrado menos o x que estava em evidência, que vai ficar multiplicando quem? Bom, para ter o menos x vezes x2, falta só o x2. E para ter o menos x vezes x1, falta só o x1. Então, coloquei em evidência e esses dois termos viraram esse aqui do meio. E aqui eu continuo com x1 vezes x2. E qual que vai ser a sacada agora? Perceba que aqui eu tenho x1 mais x2 e aqui eu tenho x1 vezes x2. Só que x1 mais x2 é a soma das soluções, é menos b sobre a. E x1 vezes x2 é o produto das soluções, é c sobre a. Então agora nós vamos substituir aqui o x1 mais x2 e o x1 vezes x2. Fazendo isso, como que fica? Fica a vezes x ao quadrado menos x vezes o menos b sobre a mais o x1 vezes x2, que a gente acabou de ver, é c sobre a. E tudo isso aqui vai ser, de novo, igual a zero. Agora, o que nós vamos fazer é multiplicar o a por todo mundo. A vezes x ao quadrado vai ficar ax ao quadrado. E esse termo do meio multiplicado por a? Bom, vai ficar a vezes... Aqui eu tenho menos x vezes menos b sobre a. Então, esse menos com menos vai dar mais. Eu vou ficar com vezes x vezes b sobre a. Certo? E o terceiro termo vai ficar a vezes c sobre a. Tudo isso igual a zero. Agora, esse a vai cortar com esse a. E esse a vai cortar com esse a. Então, como que vai ficar? Bom, vou reescrever aqui em cima. Vai ficar ax ao quadrado mais x vezes b, ou mudando a ordem, b vezes x, mais c igual a zero. E essa é justamente a forma geral de uma equação do segundo grau. Então, nós saímos aqui da forma fatorada e chegamos na forma geral. Então, isso conclui a demonstração. Ambas as formas são equivalentes. E com isso, nós concluímos a aula.